com essa mensagem que a gente começa a nossa conversa. Inspirar a transformação, e aqui em particular no setor público. Hoje temos a honra de receber para esse primeiro projeto, a primeira fase desse projeto de diálogos de gestão pública, a doutora Marcela Arruda, que é secretária municipal de gestão da cidade de São Paulo. Doutora Marcela é advogada de formação e desde 2022 está à frente da secretaria. Ela é presidente do Fórum Nacional de Secretarias de Administração das Capitais, ah, desde 2025. É mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV e a ESP, especialista em Direito Administrativo, Direito Eleitoral e Direito Constitucional. É autora de diversos artigos e de um livro que foi fruto da sua dissertação de mestrado, Controle de Contas 2.0, o TAG como aliado das políticas públicas, e aí vamos descobrir com ela o que é o TAG e qual é a sua relevância para as contas públicas. Compõe a banca comigo para entrevistar a doutora Marcela, com muito orgulho, o doutor Valdir Agnello, deputado estadual por São Paulo em 2 legislaturas, e com larga atuação e com bastante experiência no setor público, principalmente no executivo municipal, já ocupou cargos na CETESB, no PROCON, no IPEM, e mais recentemente, onde está hoje, na SP Urbanismo, onde responde pela diretoria administrativo-financeira. Doutor Agnello é bacharel em Teologia e em Ciências Econômicas, tem especialização em Gestão de Pessoas e Administração de Empresas, em Logística, é também pós-graduado em Governança e Gestão Pública, e como conhecimento é infinito, e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente sabe pouca coisa, é mais o meu caso do que o deles, mas doutor hoje faz mestrado em cidades inteligentes e sustentáveis, também teremos a oportunidade de discutir um pouquinho com ele, como as cidades inteligentes, como uma cidade pode se tornar inteligente. Eventualmente também é um aspecto que tange a nossa conversa com a doutora Marcela. Então, doutora e doutor, muitíssimo obrigado por compor comigo essa conversa, que eu espero que seja muito frutífera para quem nos vê e quem nos ouve, que são todos e todas muito bem-vindas, inclusive para fazer perguntas pelo chat. O chat está aberto e gostaríamos muito de ouvi-los e ouvi-las. Eu começo essa conversa, doutora Agnello, se me permite fazer a primeira pergunta aqui. Doutora Marcela, que nos explicasse, por favor, o que a Secretaria de Gestão faz, qual é a sua principal responsabilidade da Secretaria de Gestão e como ela se encaixa na grande ordem das coisas da Prefeitura da cidade de São Paulo, que é de uma complexidade sequer imaginável pelo tamanho da cidade e dos problemas que ocorrem aqui. Doutora Agnello, como vemos, a transformação digital traz coisas positivas, mas também traz desafios importantes, né? Na sua experiência à frente da São Paulo Urbanismo e de tantas outras empresas pelas quais o senhor já passou, a tecnologia mais ajuda ou mais atrapalha? Um pouco de cada, professor Guedes. Cumprimentar minha colega, a doutora Marcela Arruda, nossa secretária de gestão. É um prazer enorme estar com vocês aqui, com a nossa audiência também, nesse webinar. Agradecer muito pelo convite, professor Guedes, você que tem sido entusiasta de vários projetos em gestão pública. Me sinto muito honrado em poder fazer parte dessa banca aqui. Respondendo a sua pergunta, de fato, ela é um pouco de cada, porque nós temos um choque geracional no serviço público que me parece ser algo importante de ser destacado nessa roda de conversa aqui. Entendo que a massa de força de trabalho do serviço público, isso não é só na cidade de São Paulo, mas imagino eu que seja no Brasil como um todo, ela carece de uma reposição, né, através dos concursos que são feitos de uma maneira assim, bem espaçada de um para o outro. Então, às vezes, uma determinada prefeitura ou estado, ele leva 10, 15, 20 anos para fazer a reposição da sua mão de obra. E 20 anos a gente sabe que é uma geração.
né? Então, hoje nós convivemos, aqui na prefeitura tem um exército de, se não estiver enganado, são 120 mil funcionários públicos aqui no município. A doutora Marcela poderá reparar esse número, que eu estou meio, posso estar desatualizado, mas é fácil entender que nós temos pessoas de 60, de 70 anos fazendo parte e carregam um conhecimento muito grande do seu tempo em exercício aqui no serviço público, mas nós temos também uma outra quantidade de pessoas entrando com uma outra mente, uma mente mais preparada para as novas tecnologias, né? Então, eu diria que esse choque geracional é um grande desafio na administração de pessoas no serviço público. Doutora, eu não sei, perfeito, brilhante isso, nunca tinha pensado exatamente sobre isso. Doutora, o doutor Agnello falava sobre se a tecnologia mais ajuda ou mais atrapalha, e ele trouxe um elemento para essa conversa que é a diferença entre gerações. Antigamente, uma geração para outra eram 25 anos. Hoje, uma geração para outra talvez sejam 10 gerações no meio, né, desse período. Então, entre os concursos, pessoas com idade muito diferente, que podem ter, sobre a tecnologia, visões muito diferentes. A tecnologia como amiga, a tecnologia como intrusa, a tecnologia como vai roubar o meu trabalho, vai tornar as coisas mais fáceis ou está tornando as coisas mais difíceis. Então, é um ambiente complexo. A senhora concorda com essa opinião do doutor Agnello? Eu concordo e não sei até onde vocês me ouviram na introdução. Hum, Eu acho que a tecnologia ela não é o problema total. Na verdade, nós não fomos bem preparados para a transição da inovação, incluindo a tecnologia. A gente está numa transição atual da era industrial para a era do conhecimento. Passamos por várias transições ao longo da história do Brasil e do mundo. E fomos poucos preparados de forma geral, mas no setor público com alguma lentidão quando comparado ao setor privado, que tem, por vezes, um investimento maior na capacitação, nos treinamentos das pessoas. Então, a gente hoje convive com uma geração Z, na verdade, já está transitando da Z para outra geração, e essa transição ela não retorna, na verdade, nós temos que se adaptar a isso, e não temos essa preparação no dia a dia. Aqui na Prefeitura de São Paulo, posso contar um pouco, a gente tem introduzido esse tema nos nossos encontros de gestão de pessoas, assim como temos feito a transição da concepção da regra de gestão de pessoas para sair daquela composição antiga, que era apenas um departamento pessoal, quando lembramos no setor público da gestão de pessoas, lembramos da folha de pagamento, do concurso público. Nós estamos agora trazendo os servidores, já há algum tempo, para uma concepção de gestão de pessoas de forma mais ampla, gestão de pessoas a partir do cuidado, o olhar para a diversidade, e a diversidade aqui compreendida também as gerações, né? Não só apenas o sexo, mas todo esse novo movimento. Então, gestão de pessoas sai daquela gestão do papel, da folha de pagamento, continua existindo, é claro, uma equipe para isso, mas com uma equipe hoje formada na prefeitura para além disso. Então, posso explicar um pouco sobre essa dificuldade, né, da gestão. E o número, ao Valdir Agnello aqui já cumprimentando mais uma vez, ele que já passou pela Secretaria de Gestão também, aqui da Prefeitura de São Paulo, nós temos hoje 132 mil servidores públicos, né? Nós temos 94 mil aposentados e 132 mil pessoas na ativa no serviço público. E aqui, professor Luiz Guedes, falando daqueles que estão na ativa na administração pública direta e aqueles que estão dentro desse conceito mais próximo do servidor público, do agente público, servidores efetivos e comissionados. Mas a força de trabalho da prefeitura é muito maior quando considera as parcerias e outros contratos e no dia a dia faz acontecer o serviço público aqui na capital. essa complexidade, eu dizia no começo que é até difícil de conceber, de imaginar, né? Porque uma empresa que tem como objeto o lucro ou a prestação de um serviço, tem um objeto claro, e essa é uma confusão que tem se feito, principalmente
pela eleição nos Estados Unidos e a controvérsia que a cerca da gestão, enfim, lá, sem entrar no mérito, mas de se confundir um pouquinho o objeto da empresa pública com o objeto da empresa privada. A gestão pública, ela deve atender a todos e a todas. Deve atender a população, os mais necessitados, os que podem pagar, os que não podem pagar. E uma empresa que vende alguma coisa atende o seu público-alvo. Começa a partir daí a diferença que só se aumenta, só se espalha por aí. Então, a gestão pública é, de fato, diferente em natureza da gestão privada. Então, nem sempre uma solução boa no setor privado, testada e se serve bem ao setor público também. Então, a questão que a senhora traz, né, da diversidade, não só a diversidade de opções ou de fé, ou seja lá qual for que esteja na moda, mas também a diversidade entre gerações é uma coisa muito interessante, porque para que possamos servir bem para fora, precisamos entender dentro também, eu imagino. Então, para entender a diversidade e lidar com ela, temos que ser diversos também. Agora, isso é interessante de ser visto, mas é difícil de ser implementado na prática, porque a diversidade gera conflito em algum momento. Então, com 132 mil pessoas, a gestão de conflito deve ser uma atividade importante da área de recursos humanos também. Ou não, ou essa é uma coisa já um pouco superada. Como que a senhora vê isso? Ela continua sendo um fator do dia a dia, a gestão de conflito, a gestão de crises, Claro. mas nós temos que pensar a inovação hoje, né, essa capacidade inovadora de governos, a partir de uma perspectiva de olhar esses temas. Então, a introdução deste programa apresentou um vídeo da FIA muito bom que fala na capacidade de agir a partir das mudanças, sejam elas as mudanças climáticas, sejam as complexidades. Então, o que nós temos hoje no setor público é a necessidade de um pensamento mais sistêmico para olhar a capacidade inovadora dos governos a partir da gestão de pessoas. Então, nós, diferente do privado, dando continuidade à reflexão inicial, nós demoramos um pouco mais a permitir que o servidor público ele faça a experimentação, ele faça os testes. Hoje nós já temos isso, nós temos laboratórios aqui na cidade de São Paulo. Eu convido a vocês que estão assistindo a conhecer o Lab 11, o Laboratório de Inovação Pública da cidade de São Paulo, que trata a inovação não atrelada à tecnologia, mas a inovação atrelada a esse novo movimento da gestão pública. Então, hoje não é suficiente que o setor público continue agindo com os problemas da era atual, né? Eu costumo dizer, a administração pública do século XXI, ele não pode tentar resolver as crises com as soluções do passado. Em relação às pessoas, que é o nosso tema aqui, desafios técnicos e humanos, professor, a gente tem uma dificuldade ainda. Nós estamos trabalhando em 2025 com concursos, né? Isso de forma geral, né? O governo federal acaba de fazer um concurso unificado, que é uma grande inovação. Mas nós precisávamos avançar. Será que as capacidades que foram lá selecionadas, de fato, são as capacidades necessárias para o século 21, para 2025? Será que a gente não apenas incluímos no mesmo pacote um concurso unificado, mas deixamos também de pensar que em alguns movimentos nós precisamos inovar também na capacitação do servidor e não somente na vocação? A vocação tem que ser tratada ao lado. Então, essa gestão de crise do século atual, ela precisa passar para uma gestão de pessoas mais qualificada. A Prefeitura de São Paulo, respondendo à sua primeira pergunta, a Secretaria de Gestão ela é responsável por todas as políticas e diretrizes relacionadas à gestão de pessoas, e aqui estamos falando de toda a gestão das pessoas que trabalham na prefeitura, incluindo as 32 subprefeituras, as quase 30 secretarias. Então,
muita gente envolvida, 132 mil pessoas, varia, 132, 135, aqui sem contar os estagiários, que nós já estamos, chegamos na casa de 12 mil estagiários, né? Estou falando só daquelas pessoas internas. As políticas e diretrizes, a gestão do patrimônio imobiliário de toda a cidade de São Paulo, onde nós também precisamos inovar e estamos avançando para isso. Quando falo aqui do patrimônio, estou falando das áreas, dos prédios, da prefeitura que passam aqui por uma gestão, são áreas e um patrimônio que vem há muito tempo, mas a cidade também muda, né, no seu olhar urbanístico. Nós precisamos olhar agora, faz sentido a prefeitura ter tanto patrimônio imobiliário ou precisamos inovar também na gestão deste patrimônio? A gestão documental, e aqui falando de todo o sistema de arquivos, né, para quem não sabe, é a Secretaria de Gestão responsável por todo o sistema de arquivos da cidade de São Paulo, e aqui incluído os arquivos físicos e também a parte documental. Então, 20 milhões de processos físicos, hoje 6 milhões de processos digital, porque desde 2015 para cá estamos trabalhando com o processo eletrônico. Nós temos a gestão de todas as licitações de bens e produtos comuns à Prefeitura de São Paulo, as compras públicas, e nós precisamos sempre lembrar que as compras públicas no Brasil e no mundo respondem, né, na economia com pelo menos 15% do PIB. Em São Paulo, os números sempre trazem alguma surpresa, mas nem tanto pela sua dimensão. 32 bi empenhados em compras públicas em 2022, 36 empenhados em 2023, em 2024 um pouco menos, mas nós estamos falando de números que refletem a capacidade desse terceiro maior orçamento do Brasil, que é a cidade de São Paulo, acima de todos os estados, exceto o próprio estado de São Paulo. Nós estamos falando da gestão organizacional e aqui com alguma inovação também, porque os governos precisam pensar nas suas estruturas organizacionais, os seus organogramas de pessoas, mas de departamentos, a partir de um novo olhar do que realmente nós precisamos, tendo em vista que muitos serviços estão em parcerias e nós precisamos inovar nessas estruturas. Nós temos a coordenação das parcerias com o terceiro setor aqui para orientar as demais secretarias, e aqui falei dos principais pontos, né, para não gastar muito tempo. Então, essa é a Secretaria de Gestão. Então, quando nós pensamos nos desafios técnicos e humanos, e aí tem uma outra capacidade aqui, competência da Secretaria de Gestão, que é a Escola de Governo, que trata dos treinamentos e da capacitação de todas essas pessoas. Claro, temos várias escolas dentro da prefeitura. A IMASP, que é a nossa escola, ela é uma central desses treinamentos. E mudamos mais recentemente a grade para que alcance as dificuldades da administração pública do século XXI. E dentro da IMASP está o nosso laboratório de inovação, que por muito tempo ficou na Secretaria de Inovação, mas após uma reflexão dessa administração pública do futuro, refletimos que o lugar seria para experimentação, onde experimentar, se não numa própria escola de governo, né? Quanta reflexão interessante, hein? Muito. Vê-se que o gigantismo que é a prefeitura de São Paulo, os desafios são proporcionais a esse tamanho, e a estrutura que está sob o comando hoje da doutora Marcela é uma estrutura gigantesca também, né? Não imagina que essas 132 mil pessoas, 132 mil colaboradores, estão demandando diariamente questões pessoais, conflitos pessoais, necessidades no trabalho. Imagino, o último número que eu tenho dava conta de que só na educação são cerca de 80 mil professores, né? E falando em tecnologia, como é que nós preparamos esses professores para questões como o uso de computadores em sala de aula e a proibição do uso de telefone em sala de aula, né? Acho que esse é até um ponto interessante de a gente entender como em alguns dias
a gente estava incentivando o uso de computadores, a prefeitura comprou tablets, a prefeitura capacitou os professores e, de repente, vem uma proibição do uso de celular, né? Então, deve ter sido uma experiência muito rica para o nosso secretário de Educação e para a nossa secretária de Gestão compatibilizar esse conflito, né, de uso de tecnologia e proibição de tecnologia, né? Então, sem dúvida nenhuma, trabalhar no serviço público e na Prefeitura de São Paulo, a gente é desafiado cotidianamente para encontrar soluções para grandes problemas, né? Acho que temos a secretária de volta aí. Estava preenchendo esse tempo aqui, secretária, não sei se você conseguiu ouvir, mas estava falando do conflito entre o incentivo ao uso de tecnologia, que foi o caso dos tablets comprados para a rede pública municipal de ensino, e mais recentemente a proibição do uso de celular em salas de aula, né? Então, o último número que eu tenho dava conta de que só na Secretaria de Educação são 80 mil professores. Como é que a gente trabalhou esse momento dessa transição, né? Você tem alguma contribuição nesse sentido, secretário? Claro, esse tema ele é concentrado na Secretaria de Educação, então a pessoa correta para falar sobre isso seria o nosso secretário de Educação, mas posso comentar da visão geral de gestão a partir, Valdir, dos desafios técnicos que são naturais quando você inova. Nós temos já nesta gestão, mas não agora, há um tempo, inovado no uso da tecnologia e, no caso da educação, nos tablets já desde a pandemia, né? O Estado de São Paulo também, o município, inovou em relação a isso, não só com tablet, mas também com a concessão da internet. Mais recentemente, com esse debate da proibição do uso do celular nas salas, o que eu vejo é que são fatores naturais da inovação. Então, nós temos aí testes que precisam ser feitos e só sabemos como que isso vai acontecer a partir da inovação. Eu acho que não tem nenhuma dúvida da capacidade positiva do uso do tablet para os alunos terem acesso, né? A dúvida aqui era sobre essa convivência com o celular ao mesmo tempo. Mas eu quero levar para um outro debate, o desafio do treinamento dos nossos professores enquanto servidores públicos, para que eles estejam também alinhados ao novo momento, como, por exemplo, da inteligência artificial, que é um novo caminho agora que temos passado. O aluno ele já está lidando com a tecnologia a partir da inteligência artificial. Os nossos professores agora precisam ser capacitados para este uso, até porque eles serão desafiados pelo próprio aluno, a partir da conversa do aluno com a inteligência artificial e não mais com a mãe, com o pai, com o tio. Então, o que nós temos feito aqui na Secretaria de Gestão é incentivado o conhecimento da liderança. Nós iniciamos em 2022 uma capacitação para altíssima liderança, a partir de parcerias com algumas empresas, algumas big techs. Colocamos a alta liderança, professor Luiz Guedes, em 2 dias de treinamento para conhecer o novo modelo de inteligência artificial, o modelo das nuvens. E já fechamos com o nosso prefeito também a possibilidade de dar continuidade a essa capacitação. Porque, apesar de, na tecnologia, eu não acreditar que sempre tenha que ser uma orientação de cima para baixo, eu acho que os servidores hoje têm uma capacidade de inovação que eles podem influenciar a gestão, né, os seus gestores, as suas lideranças. Nós sabemos da dificuldade que é lidar quando nós temos um gestor que não tem essa expertise. E aqui, pegando o gestor público em todas as suas instâncias, até chegar no próprio professor da sala de aula. Então, nós temos uma linha do tempo, se falarmos no uso da tecnologia, na Prefeitura de São Paulo, desde a migração do processo eletrônico, né, que nós já estamos avançando há algum tempo, e dá um salto, né, em espaço de tempo ao uso agora do Smart Sampa,
na cidade de São Paulo que usa a tecnologia para a identificação de criminosos e foragidos, e isso tem dado algum resultado. A questão é, nesse espaço de tempo, nós temos o desafio técnico de fazer os nossos recursos humanos conhecedores desse novo movimento. E arrisco dizer que não temos uma área que seja prioritária. Eu acho que todos os servidores, em todas as áreas, eles terão que estar habilitados a esse novo movimento, com o risco de não ser, não é a questão da substituição, como algumas pessoas têm medo, mas às vezes de não conseguir lidar com esse movimento futuro que somos desafiados agora pelas ferramentas da tecnologia, ao lado da inteligência artificial. E um outro ponto, a ferramenta da tecnologia, diferente das revoluções do passado, como a Revolução Industrial, né, se a gente lembrar, que algumas reformas nesse sentido demoraram anos para se firmarem. Na tecnologia, não. Os novos sistemas e as novas ferramentas, eles têm que ser entendidos e compreendidos rapidamente, e eles mudam também rapidamente. Hoje você usa a ferramenta do Zoom, daqui a algum tempo pode ser que não tenha mais a ferramenta do Zoom ou de outras, é só para dar um exemplo. Esse é o nosso desafio. Nós estamos sendo forçados, diferentes da grande teoria da administração, que fala que nas crises a gente aprende a inovar mais, nós estamos sendo forçados a agir proativamente, com o risco de não estarmos afinados com o futuro, e o futuro que está tão próximo passar sem soluções inovadoras. Enfim, é uma grande discussão e é um tema que gosto muito, pensar essa discussão atrelada à capacidade dos governos, dada a sua capacidade financeira e de recursos humanos, com, pelo menos no Brasil, 12 milhões de servidores públicos, né? No estado de São Paulo, quase 1 milhão de servidores públicos no estado, só do estado, aqueles que estão lá conectados, e na Prefeitura de São Paulo aqui os 132 mil. Nós estamos falando de um Brasil que tem, na sua maioria, municípios que chegam até 80 mil habitantes. E daí nós entendemos a dimensão de ter essas pessoas treinadas para uma entrega de serviços públicos mais eficientes. É porque o anseio da população somente cresce, né? O anseio, os desejos, as demandas da população dificilmente diminuem com relação aos seus governantes e ao governo em si. Então, a eficiência no trato da coisa pública é um desafio premente. E como a tecnologia anda muito rápido no setor privado, há uma expectativa não só dos munícipes, mas também dos próprios servidores, em utilizar aquelas ferramentas digitais no seu dia a dia no trabalho. E isso é uma verdade também para as empresas privadas. Isso põe uma dificuldade, uma camada de dificuldade ainda maior, eu presumo, no setor público, porque é, além da questão de aprender a lidar com a tecnologia em si, tem uma questão ética, do que pode, o que não pode, que deve, o que não deve, até que ponto um texto gerado por um LLM é meu e eu posso utilizá-lo, que informação eu posso subir num tal do LLM ou não posso, por conta de segurança da informação. Então, há questões que são, além de éticas, também de segurança da informação. Quanto mais a tecnologia vai se miscuindo, se misturando aquilo que fazemos, mais essas duas questões se tornam importantes, a ética e a segurança da informação. Eu não sei se o doutor Valdir concorda comigo, e queria ouvir os dois. Como vocês veem isso no setor público, essa dualidade, né? Essa força que impulsiona a adoção da tecnologia, que tem um contrapeso dos riscos que essa adoção pode trazer, para o setor público em particular. A cidade de São Paulo foi reconhecida no ano passado como a capital mais transparente do Brasil. Uau! Veja bem, para chegar neste patamar, a gente precisa trabalhar com dados. E nós somos também uma das primeiras capitais que colocou a política de dados como uma política de dados aberto. Na verdade, assim, a agenda de dados, a agenda de governo aberto, como uma política municipal. Isso já está desenhado. Nós temos hoje um site de governo aberto com os nossos dados à disposição do munícipe.
E aí agora nós trabalhamos com muito mais dados para atender as demandas do futuro, mas também sem deixar de olhar a questão ética, porque nós temos um regulamento, nós não podemos utilizar dados sem olhar as normativas da Lei do Acesso à Informação, a Lei da Transparência, e também de ter aqui um gestor de dados, que no nosso caso é a Controladoria Geral do Município, e o nosso DPO também está na controladoria e é o próprio controlador. Por que faço este cenário? Porque nós somos os primeiros a ter que trabalhar isso com a questão ética em alto patamar. Nós estamos falando de um órgão que tem talvez a maior capacidade de gestão de dados, porque está falando de todas as pessoas que moram no território, né? Seja no município, se for no federal, no estado. Então, essa questão ética nos leva a ter hoje programas de integridade como obrigatório na Prefeitura de São Paulo. Não somente um programa de integridade geral, mas ele setorial. Então, a Secretaria de Gestão, eu convido vocês a acessarem o programa de integridade da Secretaria de Gestão, mas isso vai se repetir em outras secretarias, ter o seu plano de integridade. E isso envolve um controle interno sobre o uso dos dados. Então, primeiro ponto, existe as flexibilidades, a flexibilização, na verdade, natural por ser um setor público. A Lei de Transparência e de Acesso à Informação coloca aquele que trabalha no serviço público como o primeiro a ter transparência em relação aos seus dados. Então, todos os nossos dados que trabalhamos no setor público, a remuneração, o nome, a função, o que fazemos, está à disposição do cidadão. Então, esse é algo que é diferente do privado, onde a empresa privada não pode colocar à disposição os dados das suas pessoas, claro, com alguns recortes no que diz a privacidade, mas nós estamos falando aí de uma era em que, para inovar, eu preciso usar dados. Para usar dados, eu preciso que ter ética. Para ter ética, eu preciso ter o controle, e no caso da Prefeitura de São Paulo, é a Controladoria Geral do Município que faz essa transação da gestão de ética. Secretária Marcela, ela de fato demonstra com esse comentário dela um ponto muito importante, que eu traduzo isso como a nossa responsabilidade como prestadores de serviço público, a questão da transparência, a questão da ética, de lidar com informações internas e externas, né? Informações próprias e de terceiros, de uma maneira extremamente responsável. E isso, por meio da nossa Secretaria de Tecnologia e Informação, capitaneados pela doutora Marcela, na Secretaria de Gestão, nós temos tido controles muito rígidos, controles que atendem à legislação, e eu falo isso não por ser apenas uma iniciativa e uma busca nossa, mas uma obrigação legal também de cumprir com responsabilidade o trato das informações. Falando em cidades inteligentes, inovadoras, sustentáveis, nós conseguimos alcançar um título muito difícil no ano passado aqui na cidade de São Paulo, a certificação pela ISO da cidade como resiliente, sustentável e inteligente. Uau. Isso, para alcançar este nível, nós precisamos passar por uma auditoria que é muito rígida, né? Exige muita coragem do gestor público colocar as suas estruturas para serem testadas. Eu digo que é um ato de muita coragem, porque uma vez testada e certificada, é difícil depois você perder uma certificação, né? Querer perder, na verdade, é um esforço muito grande. Para chegar a este conceito, né, de cidade inteligente, resiliente e sustentável, primeira capital do Brasil, eu não sei se quem nos assiste sabia disso, né? Nós passamos por rigorosos testes dentro das nossas estruturas, em várias secretarias, não é só na Secretaria de Gestão. Foi um projeto liderado pela Secretaria de Inovação, mas com diversos apoios das demais secretarias. E a cidade, de fato, ela não é inteligente somente porque tem Wi-Fi ou o farol inteligente, né? Aquilo que faz a medição
Ela é inteligente quando pensa as suas estruturas para enfrentar, por exemplo, as mudanças climáticas a partir do jardim de chuva. Eu estou saindo aqui do exemplo óbvio, né? Então, nós precisamos conectar todos esses esforços, né? Ela é resiliente não porque ela impede ter um evento climático que acontece no mundo inteiro, inclusive como, por exemplo, na Suíça, que chega no ano passado, recentemente, a uma temperatura de 40 graus e um pouco mais, como nunca antes vista, né? Então, assim, a cidade ela não é resiliente quando ela impede isso, porque é um fator natural complexo, né? Depende de muitas ações do mundo inteiro, mas ela é resiliente quando, apesar disso, o seu desastre, se comparado à sua capacidade, à sua dimensão, ainda é mínima. Então, Valdir, eu estava só não deixando espaço para a tua fala, mas lembrando que a cidade de São Paulo acabou de ganhar a certificação da ISO internacional e da BNT como cidade resiliente, sustentável e inteligente, e falando que não é inteligente somente por ter Wi-Fi justamente, e muito menos por ter farol, os faróis da cidade inteligente, mas com outros aspectos que inclui também muito forte a questão da resiliência e da sustentabilidade. Eu volto a palavra aí. Obrigado, secretária. Realmente, esse era o ponto que eu ia chegar, inclusive fazer um elogio ao seu trabalho, e eu sou testemunha de que você tem buscado insistentemente essa ampliação do serviço através dos meios digitais, e isso tem sido uma marca no trabalho dela. De fato, o São Paulo tem dado passos muito largos em direção a um serviço digital completo, né? Nós temos muitos ganhos nos nossos processos internos, nós temos muitos ganhos nos serviços que são prestados ao cidadão, e que a cidade ela também torna-se mais acolhedora, a cidade mais humana, através dessas possibilidades que cria em relação ao engajamento do cidadão nos serviços que são prestados, independente de classe econômica, independente de credo, independente de religião. A cidade é para todos, né? E certamente isso está sendo pensado dessa forma. Para minha tristeza, a gente está chegando no final do tempo e eu tenho certeza que a agenda da secretária e do Dr. Valdir são muito atarefadas. Então, com tristeza no coração, eu faço uma última pergunta aqui do meu lado, já os convidando para uma segunda oportunidade, caso seja possível. Que é o desafio, como o Dr. Valdir falava agora, de uma cidade acolhedora. Então, é o desafio da integração do dentro com o fora, vamos chamar assim, né? O dentro a gestão tem um olhar para dentro da prefeitura, não só, mas importante para dentro da prefeitura, com fazer 132 mil pessoas trabalharem de maneira uníssona, mas trabalharem em prol do público. Então, como, doutora, eu queria lhe ouvir, como que a gente consegue tornar a gestão porosa para receber inputs do que a cidade precisa e devolver aquilo que nós, dentro da prefeitura, conseguimos fazer por todos? Excelente pergunta, professor Luiz. A gente tem aqui vários mecanismos de participação social. Aliás, eu gostaria de convidar aqueles que nos assistem, alunos da FIA, parceiros da FIA, a ter um pouco mais de atenção, porque nós sentimos muita falta da atenção em alguns chamamentos, como, por exemplo, o último agora da nossa Agência de Desenvolvimento, a DESAMPA, que está pagando para mentes criativas apresentarem projetos inovadores conectados à inovação e tecnologia, pagando. Então, claro, é um processo de seleção, mas a ideia é do impulsionamento. Depois vocês podem acessar a DESAMPA, não sei se ainda está aberta, estão abertas as inscrições, mas outros projetos como o Hackathon, que a gente tem feito, nós temos um laboratório, o Hub de Inovação da DESAMPA, que fica à disposição para experimentação e para testes. Isso pode ser colocado, né, na verdade, a criatividade
do cidadão. Mas nós temos isso espalhado até nas periferias, como, por exemplo, o nosso Fab Livre. Depois, eu vou falar nomes e depois as pessoas que quiserem conectam aí na busca. O Fab Livre, você pode atender desde a gamificação até uma arte de programação, mas com até impressão 3D, tudo à disposição e gratuito ao cidadão. Mas nós temos vários conselhos e comitês com a participação, que pode ter a participação do cidadão, e nesses comitês o cidadão pode apresentar a sua sugestão. Claro, eu estou falando aqui para além daquele formato mais tradicional, que é mandar no 156 uma sugestão, que é mandar um e-mail para os nossos órgãos de governança. Então, essa participação está aberta. Alguns caminhos que estão pela Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, ou pela Secretaria de Inovação, pela nossa agência de desenvolvimento que envolve o empreendedorismo, mas também a inovação e, como disse, até com pagamento para ideias inovadoras. Então, é um caminho. A Secretaria de Gestão, é claro, sempre de portas abertas para aqueles que têm alguma ideia de inovação nessas áreas que comentei aqui. Eu falaria um bom tempo aqui sobre alguns projetos que já criamos, que já estão testados, como a fila de perícias médicas, no caso dos servidores públicos, que nós zeramos a partir de um sistema que é integrado, como a inteligência artificial que estamos utilizando agora com parceria com a nossa empresa pública, Prodan, que é o Simplifica aí, para ajudar os servidores a trabalhar em linguagem simples, que é uma política já do município, testada pelo Lab 11, e tantas outras boas práticas, mas os nossos números estão à disposição em relação a pessoas na plataforma Clique. Coloca aí no Google Clique Prefeitura de São Paulo, vai aparecer uma plataforma com dados de recursos humanos e com os nossos números, inclusive remuneração e dados escolares dos nossos servidores, na parte de processos de compras, na plataforma de compras públicas da Prefeitura de São Paulo, também aberta, e tantas outras plataformas que têm esses dados abertos, professor Luiz, para que o cidadão possa, a partir deles, também prestar a sua contribuição, inclusive já testada com os próprios dados da Prefeitura. Porque é um risco uma empresa muito grande, no caso uma prefeitura muito grande, se voltar para si própria, porque a sua própria gestão é muito complicada. E esquecer, absolutamente no nosso caso aqui, pelo que observamos, esquecer a sua vocação final, né, a sua vocação última. Então, essa multiplicidade de pontos de contato com os cidadãos, eu acho muito louvável. Deve trazer muitas coisas boas e também essa característica dual, né? Traz muitas coisas boas, mas também traz uma responsabilidade danada, porque a hora que o cidadão ou a cidadã alimenta ali a plataforma com o seu desejo, com o seu anseio, ou mesmo no 156 com a sua demanda, espera que a prefeitura reaja rapidamente. Isso, sem tecnologia, é virtualmente impossível nos dias que correm. Então, doutor Nós temos Valdir... inteligência artificial já nos ajudando. Desculpa a interrupção, Claro, professor. Tem dois pontos. Eu esqueci de falar do Inspira Sampa, que está conectado à nossa empresa pública, mas lá permite fazer testes aí para empresas, não o cidadão, né, comum, que tenha um método inovador e queira conhecer qual que é a dificuldade a partir do problema interno. O Inspira Sampa, depois vocês podem buscar. E essas perguntas, né, nós temos, por exemplo, uma inteligência artificial em temas financeiros relacionados à fazenda, que já ajuda os nossos servidores a responder com mais agilidade. E outras aqui, a ideia é que a gente conecte também a inovação. Por isso que falei inicialmente da capacitação dos servidores nesta área, porque eles precisam estar aptos a essas respostas com mais agilidade, utilizando aí o comportamento que é o comportamento do século XXI. Boa, excelente. O que me levaria para muitas outras perguntas, que é um ramo que a gente não vai ter tempo de explorar, que é a motivação do servidor. Né? Qual é a motivação do servidor em se aprimorar, né? Por conta disso. Isso é uma demanda já muito longa do serviço público. Infelizmente, não vamos ter tempo nessa conversa, mas certamente haverá outras. Doutor Valdir, queria lhe passar a palavra para considerações finais em benefício do tempo. E já lhe agradecendo muito pela sua resiliência em continuar conosco firme, mesmo a tecnologia nos pregando uma pequena peça. Obrigado, professor Guedes, obrigado à FIA por essa oportunidade. Eu acredito também que nós temos que conhecer um pouquinho mais como a FIA poderia nos ajudar em relação a todo esse cabedal de conhecimento que tem, expertise adquiridas ao longo desses muitas décadas aí de trabalho
auxiliando o serviço público e as empresas também. E a você, Guedes, por esse convite tão honrado para nós. E eu não posso terminar esse programa sem fazer uma referência também, em nome da doutora Marcela, nossa secretária de gestão, o mês da mulher. A prefeitura tem investido bastante no reconhecimento das mulheres, e essa é uma outra bandeira que a secretária Marcela levantou, não só neste mês, mas vem fazendo isso já há algum tempo. Então, parabéns, doutora Marcela, por essa visão também de reconhecimento e de valorização da mulher no serviço público. Isso é muito importante. E termino, professor Guedes, doutora Marcela, fazendo aqui, deixando até um gostinho de quero mais, né? Como é que nós, no serviço público, e vocês da academia, podem nos ajudar a manter o servidor público na sua função social, motivado a fazer a sua função social? E como é que eles podem se sentir satisfeitos em relação a essa prestação de serviço, essa carreira tão nobre que foi escolhida? Então, nós precisamos manter o servidor público motivado e satisfeito. Como é que a gente faz isso? Deixo essa pergunta no ar, até para a gente poder fazer um bate-bola aí com a nossa audiência em relação a isso. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Obrigado, doutor. É a pergunta de 1 milhão, talvez até de mais de 1 milhão, mas é muito boa de ser respondida. Vou pensar bastante sobre isso. Tem muita publicação acadêmica, já há conhecimento acadêmico acumulado sobre esse tema, mas haverá eventualmente de ser objeto de um programa somente sobre isso, doutor. É uma provocação excelente. Obrigado por isso, obrigado de verdade. Doutora Marcela, já com os nossos agradecimentos, por favor, as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a FIA, ao professor Luiz, por este convite. Estamos à disposição, a Prefeitura de São Paulo. Tenho um prazer imenso em compartilhar o que tem sido feito aqui e, em especial, dar continuidade a esse tema dos desafios técnicos e humanos na gestão pública. Posso finalizar dizendo que, apesar desses desafios, nós temos inovado como a gestão de desempenho, avaliação de desempenho, como critério também para a progressão e da carreira dos servidores públicos, da capacitação, isso já há algum tempo, né? Iniciamos pelo menos há 10 anos, o federal vem mais recentemente trabalhando a gestão de desempenho e esses outros critérios para a capacitação do servidor, e estamos à disposição para inovação. E falando em desafios técnicos, para fechar ainda desafios técnicos, eu quero mencionar o último decreto que publicamos, que são as compras públicas de soluções inovadoras, que vai nos permitir sair da rigidez da lei de licitação para experimentação e pagamento à pesquisa de alguns temas relacionados à inovação. E por que falo isso? Porque o nosso desafio em relação a esses temas da inovação que estamos avançando também é ter os servidores motivados para este novo momento e participação ativa, com a habilidade da gestão, com esse portfólio grande da gestão pública, mas com um comportamento sistêmico para o nosso novo momento também desafiador do século XXI. Perfeito. Muitíssimo obrigado, secretária. Doutora Agnello, mais uma vez, não tenho palavras para agradecer o tempo de vocês numa agenda tão atribulada e nos receber. A FIA é muito orgulhosa em tê-los aqui. Muitíssimo obrigado. Que tenham uma semana proveitosa e tenho garantia de que aqueles e aquelas que nos ouvem e nos veem podem tirar daqui lições muito importantes a partir daqui. O conhecimento se constrói assim, com a curiosidade e também com a pesquisa, né? A ação ativa e participativa de quem quer aprender, e temos percebido isso bastante na sala de aula. Aqueles e aquelas que querem aprender fazem a diferença no mundo. Espero que você, que nos vê e nos ouve, queira aprender, porque tem com esse cavalheiro e essa dama que nos falam aqui, uma oportunidade muito grande de aprendizado. A FIA é muito orgulhosa em recebê-los mais uma vez. Muito obrigado, tenham todos uma excelente semana e um grande abraço. Espero encontrá-los pessoalmente em breve. Um abraço, gente. Até mais.